E se eu te dissesse que uma das figuras mais reconhecidas na história do fast food só se tornou milionário depois dos 65 anos? Você acreditaria que o Coronel Sanders, de terno branco, cuja imagem adorna restaurantes KFC em todo o mundo, passou a maior parte da vida lutando para encontrar seu caminho? De fato, quando ele atingiu a idade de aposentadoria, tinha visto mais fracassos do que sucessos, mais portas fechadas do que oportunidades. Mas em vez de desistir, ele fritou uma tempestade que revolucionaria a indústria do fast food. Esta é a história do Coronel Harland Sanders, um homem cujo espírito empreendedor e persistência incansável fizeram do Kentucky Fried Chicken um nome conhecido em todo o mundo. E ao longo do caminho, ele destruiu a noção de que é tarde demais para alcançar a grandeza. Harland Sanders nasceu em 9 de setembro de 1890, em Henryville, Indiana, em uma família modesta. A tragédia veio cedo, quando seu pai faleceu e Sanders tinha apenas 6 anos, deixando sua mãe encarregada de cuidar da família. Forçada a trabalhar longas horas para sustentar os filhos, a mãe de Sanders frequentemente o deixava responsável por cozinhar para seus irmãos mais novos. Aos 7 anos, Sanders já era proficiente na cozinha, aprendendo a preparar refeições simples, mas satisfatórias. Mal sabia ele que esses humildes começos plantariam as sementes para um futuro império. Mas o sucesso não foi imediato, nem fácil. De fato, a vida do coronel foi repleta de desafios constantes e contratempos, e é exatamente por isso que sua história é tão cativante. Quando jovem, Harland Sanders não estava interessado em se tornar chefe ou construir uma rede de restaurantes. Em vez disso, parecia vagar de um emprego para outro, nunca encontrando realmente seu nicho. Ao longo dos anos, Sanders desempenhou uma variedade de profissões, incluindo trabalhador rural, condutor de bonde, vendedor de seguros e até operário ferroviário. Ele também tentou cursar direito, mas após uma altercação física com um cliente no tribunal, sua breve carreira jurídica chegou a um fim abrupto. O que se destaca sobre este período da vida de Sanders é sua resiliência. Ele não tinha medo de tentar algo novo, mesmo quando os esforços anteriores não deram certo. Embora a sociedade pudesse tê-lo rotulado de fracasso por sua incapacidade de se estabelecer em uma carreira estável, Sanders parecia determinado a seguir em frente, buscando aquela oportunidade elusiva que mudaria sua sorte. Em 1930, aos 40 anos, Sanders finalmente se viu em uma situação que mudaria o curso de sua vida, mesmo que ele não soubesse disso na época. Ele assumiu um pequeno posto de gasolina em Corbin, Kentucky, onde vendia combustível para motoristas. Não havia nada de particularmente notável sobre o posto de gasolina, mas Sanders viu uma oportunidade de oferecer algo mais: comida. Usando suas habilidades da infância, Sanders começou a preparar refeições para os viajantes famintos que paravam para abastecer. Não demorou muito para que se espalhasse a notícia sobre o delicioso frango frito que ele estava servindo. As pessoas começaram a visitar o posto de gasolina apenas para provar sua comida, e a demanda cresceu tanto que Sanders abriu um pequeno restaurante ao lado. Sua receita, que apresentava uma mistura única de 11 ervas e especiarias, já estava começando a tomar forma. Mas Sanders não descansou em seus louros. Ele experimentava incessantemente, tentando aperfeiçoar sua receita de frango frito. Cozinhar frango frito do zero demorava, e os clientes ficavam impacientes esperando. Para resolver esse problema, Sanders começou a usar uma panela de pressão, que permitia fritar frango mais rápido sem sacrificar o sabor. Essa inovação se mostrou um ponto de virada em sua carreira culinária. Em meados da década de 1930, o Kentucky Fried Chicken de Sanders já era conhecido em toda a região, e em 1936, o governador de Kentucky lhe concedeu o título honorário de coronel em reconhecimento à sua contribuição para a culinária do estado. Mas, apesar desse reconhecimento e do sucesso local crescente, a grande virada de Sanders ainda demoraria a acontecer. O restaurante de Sanders prosperou ao longo das décadas de 1930 e 1940. Seu frango frito estava chamando a atenção, e ele continuava a aperfeiçoar sua receita secreta. No entanto, no início da década de 1950, um desastre aconteceu quando uma nova rodovia interestadual foi construída, desviando completamente de Corbin. De uma hora para outra,
O próspero negócio de Sanders perdeu sua base de clientes. Seu restaurante teve que fechar, e aos 65 anos, ele ficou com pouco mais do que seus cheques da Previdência Social e a determinação de continuar. A maioria das pessoas teria desistido nesse ponto. Afinal, quem começa uma nova carreira aos 65 anos? Sanders, no entanto, não era como a maioria. Em vez de se conformar com uma aposentadoria tranquila, ele viu esse contratempo como uma oportunidade para se reinventar. Armado com sua receita de frango aperfeiçoada e uma vontade de ferro, ele embarcou em uma nova jornada, desta vez para construir uma rede de franquias em todo o país. Com pouco mais do que sua receita de frango frito e uma visão, Sanders pegou a estrada em seu carro velho. Seu objetivo era simples, mas ousado: vender sua receita de frango para donos de restaurantes em todo o país em troca de uma pequena comissão sobre cada pedaço de frango vendido. Mas a jornada estava longe de ser fácil. Durante 2 anos, Sanders viajou de cidade em cidade, muitas vezes dormindo no carro e enfrentando rejeição após rejeição. Alguns relatos dizem que mais de 1000 restaurantes o recusaram antes de finalmente encontrar seu primeiro parceiro de franquia em 1952, um dono de restaurante chamado Pete Harman, em Salt Lake City, Utah. Harman concordou em adicionar o frango de Sanders ao seu cardápio, e os resultados foram impressionantes. As vendas no restaurante de Harman triplicaram quase da noite para o dia. Reconhecendo o potencial, Harman ajudou Sanders a refinar sua marca e sugeriu renomear o produto como Kentucky Fried Chicken. O nome pegou, e a ideia de franquia também. Com essa primeira parceria bem-sucedida, a sorte de Sanders começou a mudar. Ele continuou a viajar pelos Estados Unidos, assinando novos franqueados um a um. Em 1964, o KFC já tinha mais de 600 locais nos Estados Unidos e no Canadá. No mesmo ano, aos 73 anos, Sanders vendeu sua participação na empresa por $2 milhões, cerca de $18 milhões hoje, uma quantia monumental para um homem que passou a maior parte da vida apenas sobrevivendo. Mesmo depois de vender o negócio, Sanders continuou a ser o rosto do Kentucky Fried Chicken. Ele viajou pelo mundo promovendo a marca, visitando franqueados e garantindo que sua receita e padrões fossem mantidos. Usando seu característico terno branco e gravata de fita preta, Sanders se tornou um mascote vivo para a empresa. Sua imagem tornou-se sinônimo da marca, e até hoje, o rosto sorridente do Coronel Sanders continua a adornar a sinalização, embalagens e publicidade do KFC. Mas Sanders era mais do que apenas um ícone. Ele permaneceu profundamente envolvido nos negócios, às vezes para a frustração dos novos proprietários da empresa. Ele era conhecido por visitar locais do KFC sem aviso prévio, inspecionar a qualidade da comida e dar seu feedback honesto, e muitas vezes franco. Ele não hesitava em dizer aos franqueados se o frango deles não estava à altura ou se estavam se desviando de sua receita original. Para Sanders, o Kentucky Fried Chicken não era apenas um negócio, era seu legado. A história do Coronel Sanders é mais do que apenas um conto de sucesso empresarial. É um lembrete poderoso de que a idade não é uma barreira para a realização. Em um momento em que a maioria das pessoas está pensando em aposentadoria, Sanders estava construindo um império. Sua determinação em ter sucesso diante de probabilidades esmagadoras desafia a crença comum de que as oportunidades da vida diminuem com a idade. O que torna a jornada de Sanders verdadeiramente inspiradora não é apenas a riqueza que acumulou ou a fama que alcançou, mas sua dedicação inabalável ao seu sonho, mesmo quando parecia que as chances estavam contra ele. Ele enfrentou inúmeras rejeições, perdeu seu negócio e viu fracasso após fracasso antes de finalmente alcançar o sucesso. E ainda assim, durante tudo isso, ele nunca parou de acreditar no potencial de sua receita de frango frito. A história de Sanders serve como um exemplo poderoso da importância da persistência. Ele se recusou a ser definido por seus contratempos e, em vez disso, viu cada um como um degrau em direção ao seu objetivo. Hoje, o KFC é uma das cadeias de restaurantes mais reconhecidas e bem-sucedidas do mundo, com milhares de locais em mais de 150 países. E tudo começou com um homem que acreditava firmemente que nunca é tarde demais para seguir seus sonhos. O legado do Coronel Harlan Sanders vai além do sucesso financeiro.
Ele deixou uma marca indelével no setor de fast food, ajudando a popularizar a franquia de restaurantes e estabelecendo um padrão de qualidade que ainda define a marca KFC. Mesmo décadas após sua morte em 1980, a imagem do coronel continua a ser uma figura amada e respeitada em todo o mundo. Mas talvez o maior legado de Sanders seja sua história de vida. Ele é a prova viva de que a perseverança, a crença em si mesmo e a disposição para continuar mesmo diante da adversidade são os verdadeiros ingredientes do sucesso. Em um mundo onde muitas vezes somos incentivados a desistir quando as coisas ficam difíceis, a história do Coronel Sanders nos lembra que o sucesso é, em última análise, uma questão de persistência. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em uma encruzilhada na vida, quando o caminho parecer cheio de obstáculos e incertezas, lembre-se do Coronel Sanders, o homem que fritou seu caminho para a grandeza. Afinal, nunca é tarde demais para começar algo grande. Gostou da inspiradora história do Coronel Sanders e como ele transformou um simples frango frito em um império global? Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias de superação e sucesso como essa. Compartilhe com seus amigos e comente abaixo o que mais te inspirou nessa jornada incrível. Vamos juntos descobrir que nunca é tarde para conquistar seus sonhos. Até o próximo vídeo.